Meus amados, continuando a exposição desse tema, anjos e o anjo do Senhor, nós estamos falando sobre as classes dos anjos. Falaremos agora da terceira classe, querubim. Querubim é o anjo que tem a missão de adorar a Deus e de zelar pela glória de Deus. Ele tem uma missão específica de proteção. O querubim possui 4 asas. Na referência, segundo o texto de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 6, mais especificamente. Continuando, diferente do arcanjo, existem vários querubins. Então, na classe do arcanjo é no singular. Passando para o querubim, existem mais de 2 querubins. Então, o plural. Os querubins foram colocados por Deus no jardim do Éden para guardar o caminho para a árvore da vida, depois do pecado do homem. Referência de Gênesis capítulo 3, versículo 24. Mais uma característica. Os querubins atuam na defesa da santidade e da glória de Deus. Inclusive, na tampa da Arca da Aliança havia a figura de 2 querubins. Vamos ver essa imagem ilustrativa? Veja comigo. Tem a Arca da Aliança e na tampa da arca tem esses 2 querubins que estão com as 2 das suas asas voltadas um para o outro, simbolizando então esta defesa da santidade e da adoração a Deus. Que bacana, não é? Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos seguindo? Nesta imagem, mais uma imagem ilustrativa, segundo o texto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 6. Então, vemos a feição de um leão, lá do lado esquerdo, aqui a feição da águia, do lado da feição do leão, temos a feição de um ser humano, de um homem. E do lado da feição do homem, a feição de um animal, que vem a ser um boi. Então, lá no texto, você ao ler, você vai perceber e vai identificar claramente esta imagem. Poxa, entenda o seguinte, a imagem que está aqui, ela é apenas ilustrativa. Então, você não pode associar ao que nós, seres humanos, estamos acostumados a ver aqui no mundo terreno. O mundo espiritual tem costumes, tem a sua familiaridade, que é totalmente diferente da nossa. Quando tem a revelação, quando tem a visão dada por Deus a nós homens, muitas das vezes nós espantamos. Quando você lê o livro de Apocalipse, apenas como exemplo, você percebe João descrevendo o que ele viu, e ele diz sempre assim, semelhante, como, porque não tem palavra. Em muitos casos, não há palavra no conceito humano que possa definir com propriedade aquilo que é visto, aquilo que é revelado por Deus do mundo espiritual. Então, não se espante com essa imagem, fala assim, que coisa feia. Não. Lembre-se do que foi dito no primeiro vídeo. Tudo que Deus criou foi bom para o seu louvor e para estar ao seu serviço. Então, mas é muito feio. Feio para a nossa concepção. Lindo para Deus. Então, guarde isso. Vamos nós. 4. Significado e características da palavra serafim. Bom, serafins estão sempre envolvidos com o serviço ao redor do trono de Deus. Esta classe de anjos, então, está especificamente para ministração ao redor do trono do Deus Todo-Poderoso. Assim como os querubins, também existem vários serafins, sempre no plural. São mencionados de forma direta apenas pelo profeta Isaías, como seres que proclamam de modo incansável a santidade e a majestade de Deus. Cantam sem cessar que Deus, o Senhor dos exércitos, é santo, santo e santo.
Onde está essa referência? Isaías, capítulo 6, no versículo 3. Bom, para terminar essas características, os serafins possuem 6 asas. Então, para fazer esta distinção dos querubins para os serafins, eles ministram diretamente ao redor do trono de Deus, eles estão na disposição para louvor, para entoação contínua ao Deus Todo-Poderoso, dizendo Santo, 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 e para a característica da sua feição, eles possuem 6 asas. No livro de Isaías, capítulo 6, o versículo 2, aponta esta dimensão. Com 2 voavam, com 2 cobriam o seu rosto e com 2 cobriam os seus pés. Olha que coisa linda. Mais uma dimensão da esfera do mundo espiritual. Aqui esta imagem também é ilustrativa, tá? Para que nós possamos entender. O cara aqui do ser tem 2 asas cobrindo o rosto, com 2 asas maiores voavam, e aos pés, né, tem uma nuvem aqui, mas certamente tem 2 asas cobrindo os pés. Anjos com autoridade e domínio são os principados e potestades nos céus. Refere-se aos anjos bons. Referência Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Terceira característica, contemplam a multiforme sabedoria de Deus na medida que ele a demonstra através da Igreja de Cristo. Referência na carta de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. Repare bem que nessa terceira característica, essa multiforme sabedoria, estes anjos são a ponte, são interlocutores entre o trono de Deus e a Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, nessa multiforme sabedoria, Deus vai revelando na medida que ele assim requer ou que assim determina através dos anjos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais uma imagem ilustrativa falando, do conceito espiritual, onde há, a predominância dos anjos sobre as nuvens, sobre o trono de Deus, para servir e adorar a Deus. São palavras que eu tenho ministrado continuamente durante este estudo. Servir e adorar a Deus. Última classe de anjos. Miríades de espíritos ministradores angelicais. Características. São principados e potestades nos céus, referente aos poderes dominantes das trevas na esfera espiritual. Aí temos Efésios, capítulo 6, versículo 12, e Daniel, capítulo 10, versículo 13, 20 e 21. Aí você pode falar assim, mas pastor, o senhor não disse no início que após a rebelião, os anjos decaídos vieram para a face da terra? Sim, mas eu vou te contar mais um detalhe. Os céus que os nossos olhos físicos estão contemplando são as nuvens, Nós vemos como o Senhor Jesus, ele ressuscitou e ficou mais alguns dias aqui na face da terra, reaparecendo aos seus discípulos, dando as últimas instruções, ordenando que eles ide e proclamasse no evangelho a toda criatura, quem cresce e fosse batizado seria salvo, quem não cresce já estava condenado. Então, naquele momento, ele estava ali despedindo e os discípulos puderam ver Jesus subindo nas nuvens. Ele subindo, a ascensão de Jesus nas nuvens. Então, este céu que nós estamos contemplando é o primeiro céu. Depois destas nuvens tem o outro céu. Então, esses espíritos que estão ministrando aqui, os dominantes das trevas, estão neste céu, nesta nuvem que os nossos olhos podem ver. Nós não vemos os espíritos com os olhos espirituais, mas nós sentimos e percebemos através da clareza que a palavra de Deus nos traz. Então, há uma percepção vinda pela palavra de Deus que ilumina, que é luz, que é lâmpada para o nosso caminho. Perfeito? Outra característica
Não, ainda aqui, ó. O eterno propósito de Deus está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela igreja e do seu conflito espiritual com Satanás e suas hostes. Temos a referência bíblica na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Então, essas miríades de espíritos ministradores angelicais estão na dispensação de Deus para ser agora esses cooperadores da igreja, na proclamação da salvação e também na guerra espiritual contra as potestades malignas. Então, são anjos que vêm sob a ordem de Deus para estar guerreando junto conosco, que somos parte integrante do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja espalhada pelos 4 cantos do planeta Terra. Mais uma imagem ilustrativa, vemos aqui os anjos, temos os arcanjos, aqueles que tocam a harpa, que tocam o saltério, ou seja, os instrumentos que compõem a adoração musical ao Deus no mundo espiritual. Quarto, como seres espirituais, os anjos bons. Aí vamos falar dessas características aqui, essas propriedades referentes aos anjos bons. Primeiro, eles louvam a Deus. Segundo, cumprem a sua vontade. Terceiro, veem a face de Deus. Quarto, estão em submissão a Cristo. Quinto, são superiores aos seres humanos. Então, dentro dessa disposição aqui, ainda temos mais algumas características, mas eu quero destacar o seguinte: o louvor a Deus feito pelos anjos é um louvor que é genuíno, porque os anjos que estão ali nos céus, na dispensação de Deus, não se corromperam pelo pecado. Então, é um louvor que é genuíno, que é cristalino, que tem a essência, que traz agora essa continuidade, não tem interrupção. É um louvor que nós da igreja desejamos prestar. E só prestaremos quando vier o Senhor Jesus Cristo e nos resgatar deste mundo de pecado, para que possamos estar já restaurados, com o corpo incorruptível, fazendo o que os anjos já fazem continuamente, louvando a Deus. Cumprindo a vontade de Deus, tem um aspecto de Deus ouvir, Deus receber as orações, os clamores feitos pelos seus filhos que estão aqui na terra. Então, ele dá ordem aos seus anjos para vir suprir, para vir guardar, livrar os seus filhos que estão aqui na terra. Então, veja como é importante nós termos o temor a Deus, termos comunhão com Deus e sermos agraciados com o serviço dos anjos de Deus ao nosso favor. Bom, ver a face de Deus, é um conceito que nós desejamos, mas só cabe aos anjos. Como eu já disse, eles não estão envoltos no pecado, eles não conhecem o pecado, são puros, desde a criação são puros, estão exatamente à dispensação desse Deus. Quarto, estão em submissão a Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, e quando Jesus Cristo voltar nas nuvens para resgatar a sua igreja, os anjos estarão com ele também. Quinto, são superiores aos seres humanos. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Nós alcançamos a graça de Deus porque é o favor de Deus para nós. Então, eles, os anjos, são superiores a nós exatamente por isso, porque não experimentaram o pecado. Continuando. Habitam no céu. Bom, isso é fácil, né? Com exceção dos anjos decaídos, de Lúcifer, que passou a ser chamado de Satanás, todos os anjos, as classes que compõem os anjos, habitam aonde? Nas mansões celestiais, nos céus propriamente. Sétima característica, não se casam.
Foi até uma ministração feita pelo próprio Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Oitavo, os anjos nunca morrerão, são eternos. Se são seres espirituais, entendam que não morrem. Uma vez que nós entendemos isso, por quê? Quando Jesus fala da vida eterna, fala desta vida eterna numa dimensão que é espiritual, tá? Então, os anjos também, por serem espirituais, não morrem, são seres eternos. Nona característica, não devem ser adorados. Olha, isso daqui é um ponto que você deve marcar, grifar e nunca se esquecer. Anjo não foi feito para ser adorado pelos homens. Anjo é um ser criado por Deus para estar sobre a dispensação, sobre a ordem de Deus. Então, o que Deus manda, os anjos assim fazem. Então, não cabe aos homens adorar a anjo. 10ª característica, podem aparecer em forma humana, geralmente como moços sem asas. Por quê? Para não assustar o ser humano. Não, isso é uma das formas de entendermos por que eles aparecem para nós homens na forma humana. Perfeito? Continuando. Mais uma imagem ilustrativa. Quinto ponto. Missões dos anjos aqui na Terra. Aí, ó, sai do aspecto dos céus e vai agora diretamente para o habitat, aonde nós habitamos, aqui na Terra. Primeiro, regozijam-se por um só pecador que se arrepende. Eles estão, então, no trabalho que a igreja faz de resgatar, de mostrar as boas novas, e a alma que recebe de bom grado e reconhece Jesus Cristo como seu eterno Salvador, os anjos se regozijam, festejam por uma alma que se arrepende. Segundo, os anjos servem em prol do povo de Deus. Como eu disse anteriormente, no momento que um filho, uma filha, um grupo, né, um corpo de Cristo está aqui na Terra, sendo bombardeado, sendo alvo de Satanás, numa guerra, e começa nas orações, no jejum, numa batalha espiritual, e clamando a Deus que possa intervir, pelejar em favor deles. Então, eles servem em prol do povo de Deus, sobre a ordem de Deus. Terceiro, observam o comportamento da congregação dos cristãos. Aí fala de um aspecto que coletivo e também individual. Essa observância é de fazer o seguinte, estar atento. Se tem aquele que é temente a Deus, que tem uma vida regrada, que tem uma continuidade na caminhada cristã, ele está à disposição de Deus para guardar esta pessoa. O livro de Salmos fala exatamente isso. Salmos 37, né? Acho que 27, versículo 4. Fala, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra do mal. Bom, quarta característica, são portadores de mensagens de Deus. Saem dos céus com a ordem, com o recado de Deus e vêm à terra para transmitir a um povo, a um ser, a um grupo, enfim. Como Deus assim deliberar. Quinta característica, os anjos trazem respostas às orações. Então, perceba que o segundo e o quinto, a segunda e a quinta características estão interligadas. Como também a terceira característica. Se tem o serviço em prol do povo de Deus, observa o comportamento do cristão, na quinta característica, trazem essas respostas, ou seja, Deus não nos abandona, desde que nós vivamos sobre a patente, a ordenança dele inserida na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Sexta característica, às vezes ajudam a interpretar sonhos e visões proféticos. Nós vemos isso no livro de Daniel. Bom, repare que em relação a funções, são diversas, mas sempre no intuito de
cuidado, de proteção, de fortalecimento para com o povo de Deus aqui na terra. Continuando. Sétima característica. Fortalecem o povo de Deus nas provações. Oitava, protegem os santos que temem a Deus e se afastam do mal. Nona, castigam os inimigos de Deus. Décima característica, lutam contra as forças demoníacas. 11ª, conduzem os salvos ao céu. E assim, nós fechamos esta primeira aula ministrando sobre os anjos do Senhor. Que bom! Nós vamos dar mais uma pausa aqui e retornaremos fazendo a bateria de exercícios desse estudo.